Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Toledo, o pessoal me chama de Toledo, eu sou professor da Unifenas aqui de Belo Horizonte e coordeno aqui o mestrado em ensino em saúde, né? E a gente está dando suporte tecnológico, e como o Zoom da BEM estava ocupado hoje, então a gente está usando o Meet da Unifenas para poder fazer a reunião, né, para a gente não perder a data e a iniciativa. Então, a Rosângela e a Daiane vão apresentar sobre a experiência deles do internato nessa época de Covid, né? E depois a gente vai abrir para discussão, né? Para a gente poder organizar melhor a questão das falas depois da apresentação, eu peço que vocês se inscrevam para falar através do chat, que aí eu vou anotando e vou controlando aqui, fica mais fácil para não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, né? E lembrar de deixar os microfones desligados, principalmente durante a apresentação, para não dar microfonia, né? Às vezes o alto-falante é separado do microfone, são dispositivos diferentes, então o microfone capta o som do alto-falante. Aí fica dando um eco, fica dando microfonia durante a apresentação, tá? Bom, nós já somos 22 aqui, acho que a gente pode começar, né? São 6 e 7. Vamos começar para a gente poder aproveitar bem. Então, quem quer apresentar primeiro? Rosângela, Daiane? Posso começar, Então se a tá, Rosângela não se importar. Pode ser? pode. Então vamos lá, Daiane, fica à Vamos vontade. lá, então. Eu fiz bem. Vocês estão me ouvindo? Então, tá ótimo. Fiz bem simples é, a apresentação, bem objetiva. Eu vou falar então sobre o nosso processo do retorno do internato médico, né, durante a pandemia, depois que foram suspensas as aulas, tá? Eu fiz uma introdução, uma linha do tempo. Aqui, dia 17 de março, as nossas atividades elas foram suspensas, todas as atividades da universidade, e em seguida, no dia 18, saiu o decreto municipal suspendendo todas as atividades de escolas em Uberaba e também atividades do comércio, né? Aí a gente se deparou logo em seguida, todo mundo conhece a portaria 343 e 345 do Ministério, que falava da substituição das aulas presenciais pelas aulas, né, em ambiente remoto durante a situação da pandemia. A primeira não incluindo o curso de medicina e a segunda já incluindo do primeiro ao quarto ano, exceto o internato médico, né? Em seguida, a portaria 356, que falava de uma forma de atuação direta dos alunos do internato, dos cursos da área de saúde no combate à pandemia, né? A partir desse momento, começou já uma certa agitação dos alunos, porque o ministro, na época, o ministro Mandetta, ele falou em vários momentos sobre a antecipação da colação de grau, né? E depois, no dia 23, saiu o Brasil Conta Comigo, que consolidava a participação desses alunos no enfrentamento, né, na linha de frente do enfrentamento ao Covid. Então, começou de uma forma muito forte na instituição, pelos alunos do 12º período, o desejo e o início da pressão pela antecipação da colação de grau do 12º período. Tá? Houve um movimento muito intenso nesse sentido, né? E eles buscavam do que tinha sido divulgado, né, pelo próprio Ministério, e iniciou uma pressão
eu acho que todos aqui sofreram e ainda estão sofrendo essa pressão de certa forma. A gente levou isso para uma discussão já institucional, envolvendo a Pró-Reitoria, a nossa Pró-Reitoria de Ensino Superior e a Reitoria, e nós buscamos o entendimento do que estava sendo proposto, né? A gente participou, então, junto à nossa assessoria jurídica, a parte jurídica educacional, e também junto ao SEMESP, eu participei de algumas discussões, teve até uma discussão muito rica, participaram de 73 escolas médicas, para entender, porque a dúvida inicialmente, havia uma grande angústia de saber, primeiro, se o aluno do internato ele poderia só atuar no Brasil conta comigo. Isso foi uma grande dúvida, né? Se o hospital, ele poderia, se o curso, né, se tivesse recurso, poderia ofertar o internato médico sem ferir as portarias do Ministério, né, Ministério da Saúde e também o próprio Ministério da Educação. Então, após essas discussões institucionais, né, e também jurídicas, com o jurídico aqui de Uberaba, a gente tem um pessoal em Brasília também, né? A gente entendeu que caso a gente tivesse a forma de ofertar o internato, isso não iria contra o que estava sendo proposto pelos ministérios. Isso foi um entendimento que nos deixou tranquilo. Por quê? A pandemia, a gente não seria uma frente direta do enfrentamento ao Covid. Mas o nosso hospital, nós temos um hospital próprio, é o Mário Palmério, Hospital Universitário, ele se tornou uma referência como apoio, né, na cidade para receber outras patologias. A gente não ficou como referência do Covid, mas sim, né, gestantes a gente tem porta aberta do SUS, é a nossa porta aberta, né, não é a do hospital. Aqui nós temos o Hospital de Clínicas da UFTM, que é a Federal do Triângulo Mineiro, então a nossa porta já era aberta e virou referência como para todos os casos, tanto baixo, médio risco. Então, nós tornamos o hospital que seria o apoio, né, na rede para as outras patologias, certo? Então, a gente entendeu isso, que não ia ter esse problema, né, na legislação, frente ao que havia sido proposto. Levamos isso também para discussão e alinhamento com o nosso núcleo docente colegiado e também comissão de internato, tá? E aí decidimos como nós íamos realizar essa operacionalização. Pela própria circunstância, né, e pressão do 12º período, a gente optou começar pelo 12º período, um retorno gradativo, né, com uma conversa com os alunos e estruturando de forma tranquila e em parceria com a própria Secretaria de Saúde, esse retorno dos alunos. Então, nós optamos por iniciar as atividades, primeiramente, 12º período, seguida, depois, 11º e 10º, e o 9º período, que foi o último que a gente iniciou, tá? No dia 3 de abril, a gente já fez essa reunião no Meet com os alunos e passamos que os alunos fizeram um documento solicitando uma antecipação de colação de grau e nós respondemos que não iríamos realizar antecipação de colação por questões da formação dos estágios que eles têm no 12º período, né, e seguiríamos o que é proposto no nosso projeto pedagógico de curso. Muito bem. Então, o nosso primeiro grande desafio foram os EPIs, né? A gente só poderia ofertar uma volta do 12º período com EPIs adequados, né? E isso estava no início da discussão, houve uma preocupação muito grande, muitos alunos estavam receosos, né? E a gente fez um alinhamento do que a Anvisa
preconiza com a nossa CCIH, e após, né, esse momento do dia 20 de março, 23, até o dia 6, que foi quando os alunos voltaram, o 12º, foi um desafio conseguir esses EPIs, porque todo mundo pôde ver, né, o aumento que teve no preço desses EPIs e a escassez que se tornou no mercado. Mas, felizmente, nós conseguimos os EPIs e decidimos pela volta no dia 6 de abril. Bom, nosso 12º período, eles passam, né, o momento que eles têm de uma forma mais intensa é a emergência, né? Então, isso realmente foi, na discussão com os alunos, um ponto que a gente bateu bastante, porque é o momento que eles passam na UPA, certo? A UPA mudou o seu formato, né, o atendimento, mas continuava, a gente atua na UPA Mirante, aqui em Uberaba, e eles contam muito com nossos preceptores, porque nós que pagamos os preceptores, eles ficam com os alunos lá, mas esse custo é da universidade. Então, houve um entendimento que os preceptores continuariam na UPA, não tivemos problema nesse momento com a secretaria, e os nossos alunos, eles passam um mês na ala verde e um mês na ala vermelha. Nós mantivemos as atividades, conseguimos completar, né? De forma que ocorreu uma mudança no perfil do paciente, contudo, também, o fluxo, o aprendizado que se teve nesse momento foi um diferencial também, né? Nós conseguimos manter a natureza dessa atividade. A saúde coletiva, também no 12º período, 2 já, né? Então, ocorreu uma adaptação das unidades aqui em Uberaba, nova realidade, né? Um novo contexto. E também nós conseguimos colocar os nossos alunos, né, com o EPI adequado, alguns atendendo nos respiratórios, e os outros, houve uma divisão da turma, e atendendo outras patologias. Não tivemos também grandes problemas em relação a isso. E no 12º é o momento do curso que eles veem a parte de cirurgia ortopédica, a parte de ortopedia a gente concentrou mais nesse final também, tá? E eles tiveram, aí a gente mudou um pouco a natureza, né, das atividades, considerando que as cirurgias eletivas, elas foram todas suspensas. Mas a gente conseguiu mantê-los em atividade de urgência e emergência, na própria UPA, em plantões de pronto atendimento, no nosso pronto atendimento do Mário Palmério, que a gente atende lá, não é porta aberta para o SUS, mas a gente tem convênios que aceitam a participação de alunos nos atendimentos, então a gente conseguiu colocar os alunos nesse pronto atendimento, e eles tinham o eletivo um mês. Isso foi um problema, porque todas as instituições que abriram o eletivo, elas fecharam, né, por questões óbvias. Então, nós resolvemos acolher esses alunos no nosso serviço, nas outras atividades. E os alunos, eles se encaixaram, né, nos outros estágios que estavam parados, né, eles conseguiram se encaixar nesse eletivo. Não foi o ideal, mas foi. A gente sempre partiu dessa discussão com os alunos, que a gente estava oferecendo o melhor possível dentro do que era permitido, e sempre respeitando, né, o que propõe o nosso projeto pedagógico em relação à formação das competências, né, e do perfil final. Então, nós tivemos o cuidado, né, de fazer uma portaria de chamamento desses alunos. A gente fez a portaria, uma convocação de retorno às atividades, né? Como vocês podem ver aí, ela foi marcada para 6 de abril. E aqui eu coloquei, ó, que a gente colocou um parágrafo que ficariam dispensados do cumprimento dessa portaria alunos que optarem por não retornar às atividades acadêmicas, por receio devido à pandemia. Esses alunos, eles poderiam requerer o trancamento da matrícula na forma que dispõe o regime geral da universidade. Contudo, nós conseguimos uma exceção, porque quando o aluno ele realiza o trancamento, ele perde o que ele fez no semestre. A gente conseguiu, junto
nossa DSA, que é o Departamento de Serviços Acadêmicos, e a nossa pró-reitoria, que o aluno aproveitasse, caso ele considerasse trancar, o estágio que ele já tinha feito em janeiro e fevereiro. Nosso estágio começa em janeiro, né? Aliás, o 12º em fevereiro. Então, ele não perderia, né, o estágio que ele tinha feito em fevereiro e março. Janeiro foi férias coletivas do 12º. Então, a gente publicou essa portaria, deu ciência aos alunos dessa portaria, né? A portaria foi assinada pelo nosso reitor, e nós também realizamos um documento de entrega de EPIs, né? No início, teve um alvoroço muito grande, eles queriam N95, a máscara cirúrgica em cima da N95, o gorro, viseira, óculos, queriam absolutamente tudo, né, para atender um caso de síndrome gripal. Então, nós fizemos um alinhamento com a nossa CCIH, se baseou nas normativas da Anvisa, e nós confeccionamos essa declaração, né? Não nos isentando da responsabilidade, mas sim de que eles receberiam o EPI e corresponsabilizando o aluno pela conservação desse EPI também, né? Então, que nós trocaríamos as máscaras, né? Qualquer problema com a N95 nós trocaríamos, mas o aluno teria que apresentar a máscara antiga, né? Com a avaria, e colocamos inicialmente, né, um período para ele trocar a máscara, e não tivemos problemas, porque a nossa preocupação, né, porque o aluno fala, não, eu tenho direito ao EPI. Sim, você tem o direito, nós estamos fornecendo, contudo, vocês têm a responsabilidade de cuidar desse EPI também, tá? Porque eles estavam muito inflamados, alguns entrando judicialmente, e isso deu muito certo. A gente usou esse padrão depois para os outros períodos também, tá? E sempre a gente disponibilizava junto o parecer da nossa CCIH, que se baseou na Anvisa. Então, eles tinham acesso a esse material, a gente fornecia junto com essa declaração que eles assinaram. Aí nós conseguimos o retorno do 12º em 6 de abril. A gente se comprometeu em manter a data da colação de grau, porque eles fizeram uma carga horária um pouco maior nos estágios, para repor o período que eles ficaram parados. E ainda assim, nós tivemos 10 processos, alunos entraram judicialmente solicitando a colação de grau antecipada, e desses 10, 6 colaram grau, uma perdeu em segunda instância, teve que devolver o diploma e o CRM, e está com a gente realizando o estágio. 4 desistiram do processo, e 5 a gente ainda tem a instituição está em recurso dessas 5 colações que a gente perdeu em primeira instância. Então, esse foi o 12º período. A partir do momento que deu certo com o 12º, nós partimos para o 11º e 10º período. Nós temos uma grande preocupação com o último ano e não atrasar, tivemos a colação desse último ano. Aí nós partimos para o 11º período, né, realizamos o mesmo processo, conversamos com a turma, propusemos, né, discutimos os estágios, né, então o estágio de pediatria, que é de 2 meses, as atividades foram mantidas, que é pediatria 2, exceto os ambulatórios de especialidade, porque eles foram suspensos, né, mas a gente conseguiu, porque eles têm ambulatório, eles fazem pronto atendimento, que é no Hospital da Criança, que é um hospital parceiro, que é Porta Aberta SUS, que não parou. Então, a gente conseguiu manter a natureza dessa atividade. E nós conseguimos, ao invés de eles fazerem os ambulatórios, eles passam também pela neonatologia, fazer plantões e atividades na NEL, porque nós continuamos sendo porta aberta para a parte do SUS, né, da parte de gestação de baixo, médio e alto risco. A gente virou a referência. A cirurgia, a clínica cirúrgica é um estágio que a gente não conseguiu realizar, porque a gente não tem cirurgia, foram suspensas as eletivas, as de emergência e urgência e emergência pouquíssimas. Então, o que nós fizemos? Nós puxamos o eletivo e o férias do 12º período e jogamos a clínica cirúrgica para eles realizarem no 12º período. Então,
nós vamos ter 2 clínicas cirúrgicas junto, né? Mas a gente tem estrutura para isso, porque a gente tem um outro hospital parceiro, que é o Hospital Regional, cuja administração também é da nossa mantenedora, que a gente consegue retornar às atividades e rodar os 2 internatos juntos. A clínica, nós temos um estágio dessa primeiro, que ele é clínica e saúde coletiva, porque é a saúde coletiva, mas com ambulatórios de especialidades focais, né? Nós conseguimos manter a atividade de acordo com a atividade que está sendo realizada nas UBS. E a GO, que é o segundo internato em GO, é 1 mês, as atividades também foram mantidas, porque os nossos ambulatórios de pré-natal, alto risco e os plantões, como são porta aberta, não foram parados. Então, a gente conseguiu manter essas atividades. Aí nós conseguimos retornar, né, o EPI adequado, então eles retornaram em 13 de abril, tá? Fizemos novamente a portaria de convocação e a assinatura do termo que eu já apresentei. E da mesma forma, prosseguimos com o 10º período, que foi um dos mais tranquilos, porque todas as atividades, a gente conseguiu manter a natureza de todas as atividades. E eles têm férias, né, 1 mês de férias. Então, o período que eles ficaram, né, então lá do dia 17 até o dia 13 de abril, a gente descontou um pedaço das férias deles, tá? E, novamente, nós temos uma portaria de convocação para essa turma e o termo de recebimento. O 9º período, por fim, né, ainda está sendo um desafio. Por quê? Porque nós temos muitas atividades em UBS do 9º período. Aí vocês estão pensando, não, mas vocês conseguiram essa parceria. Conseguimos para o último ano, né? Então, o 9º período, diferente do 10º, a natureza dos estágios são praticamente nas unidades da prefeitura. Então, inicialmente, eles liberaram. O que nós conseguimos no 9º? Nós temos saúde coletiva 2 meses, a pediatria no Hospital da Criança e a enfermaria, e também junto atividades na UBS, em pediatria, e a clínica médica 1 foi o que a gente não conseguiu até a semana passada retornar com nada, porque os ambulatórios eletivos foram suspensos, até de crônicos, ficaram poucos ambulatórios de crônicos no hospital. Bom, a gente conseguiu pensar no retorno deles para o dia 13 de maio. Só que, no dia 15, mesmo tendo sido acordado com a secretaria, no dia 15 foi suspenso, porque teve denúncia que tinha muito aluno por usuário, e aí eles recuaram, mas permitiram o nosso retorno. A gente comprovou que estava com o número adequado. A unidade que a gente atua no 9º, é uma unidade matricial, ela é referência, ela é muito grande. Então, a gente conseguiu comprovar que os nossos alunos estavam atendendo às normativas de distanciamento, de segurança, e eles liberaram a atuação do 9º, que durou até dia 4/6. Por quê? Porque aqui em Uberaba teve um juiz que interferiu. Então, o juiz, ele interferiu no decreto municipal, ele entrou com uma decisão judicial, suspendendo tudo. Aí a prefeitura que teve que recorrer. Porque o último decreto municipal foi dia 5, que é esse decreto 555, que liberava, inclusive, os ambulatórios de crônicos. Aí, nesse ínterim, o 9º período saiu mais prejudicado. A gente não conseguiu repor como os outros períodos. Então, a gente agora, a gente redesenhou os estágios, porque a gente viu que eles iam liberar muito pouca atividade para 9º período. E agora nós conseguimos retomar o estágio de pediatria. Então, ele está sendo feito no Hospital da Criança, que já era feito, que não parou na enfermaria. Os ambulatórios a gente conseguiu, porque liberou ambulatórios de crônicos. Então, a gente tem ambulatórios de pediatria, pneumo, endócrino. Então, os alunos eles estão frequentando e nós temos a sede própria desses ambulatórios.
Então, a gente está conseguindo, como só tem essa atividade no ambulatório de pediatria, manter um número adequado e conseguimos voltar com os ambulatórios de crônicos da clínica médica. Então, eles voltaram dia 15 agora. E a saúde coletiva também foi feito um redesenho para a gente usar a nossa estrutura para colocar os alunos. A saúde coletiva é o que está sendo ainda mais desafiador. Então, esse foi o processo que a gente realizou, né? Eu fiz de uma forma mais sintética e estou aqui para discussão depois. Eu acho que eu acabei. Tá bom? Deixa eu interromper. Opa! Daiane, tem duas perguntas aqui que eu acho que você pode responder enquanto a Rosângela vai preparando a apresentação dela. A primeira é quantos alunos vocês têm por período aí na Uniub? 60 em média. E como é que vocês dividiram esses alunos por cenário, por preceptor? Como é que foi isso? Isso. A gente redividiu as turmas. Você tem que clicar aqui no... Cada estágio desse, aí depende do período que o aluno está. Rosângela, só um minutinho. Eu tenho estágio com turma de 10, eu tenho estágio com turma de... desculpa. Daiane, interrompe o seu compartilhamento para... Aí, desculpa. Então você estava falando que aí o número de alunos por cenário depende do cenário, né? Mas como é que você fez mais ou menos, então? A gente redividiu os alunos em turmas menores. A gente ficou com as turmas que eram, por exemplo, de 12 alunos, a gente dividiu, a gente está trabalhando com turmas de 6 alunos aproximadamente. De 6 alunos por cenário. Por cenário. E um preceptor para os 6 alunos. Tá jóia. E aí, esse preceptor, ele pode dividir o horário também. Eu sei, assim, que nas unidades, a gente conseguiu, e a gente tem nessa unidade, a gente tem 2 unidades que são menores, são do município, e essa unidade maior foi uma unidade que a Uniub, ela era antes gestora, então é uma unidade enorme, a gente tem umas 20 salas. Então, assim, a gente conseguiu distribuir. E a gente teve o apoio também, por exemplo, se ficasse um número maior de alunos, o apoio de colocar, né? Como eu tive preceptores, por exemplo, os meus preceptores da pediatria, só para vocês entenderem, do 9º período, ficaram sem alunos, porque não tinha aluno. Então, eu redistribuí esses preceptores na atividade do 11º. Assim que a gente fez. Então, o que estava parado em outras, estava parado e não tinha atividade, a gente redistribuiu, redividindo essas turmas. Tá jóia. Vamos deixar a Rosângela apresentar, então, depois a gente vê as outras dúvidas. Vai ficar muito cansativo, não? As 2 apresentações em sequência, não? Não, acho que é melhor apresentar as 2, Alexandre. Senão depois a gente começa a discutir demais da conta, demora muito e aí acaba que a Rosângela não vai ter oportunidade de apresentar. Rosângela, abre o microfone. Dá um Ctrl D que o microfone abre. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Ok, então, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar e contribuir aqui com a minha experiência nas atividades do internato aqui na universidade.
Eu também vou ser o mais breve possível para dar oportunidade para as discussões posteriores. E, inicialmente, eu gostaria de colocar aqui a estrutura do nosso internato para que vocês entendam como foi possível, né, a manutenção do internato, né, aqui em Uberlândia. Então, nós temos 2 anos de internato, sendo que o primeiro ano nós temos 2 grandes estágios, um estágio materno-infantil e um clínico cirúrgico. Cada um deles tem 870 horas, né, e distribuídos em 24 semanas, né, no primeiro e segundo semestres. E a gente conta neste semestre, neste ano, a gente tinha 50 estudantes em cada turma dessas, né? Então, nesse primeiro semestre, a gente tem tanto atividades de pediatria, GO, clínica médica e cirurgia. E o segundo ano de internato, a gente tem um estágio chamado trauma e urgência, de 20 semanas, né? E um estágio de eletivo, de 4 semanas, né? Totalizando 24 semanas, 870 horas. Né? E o último estágio é o estágio de saúde coletiva, também com 870 horas, 24 semanas. Então, nesse semestre, a gente tinha 2 turmas no estágio clínico cirúrgico ou materno infantil. Eles começaram as atividades dia 6 de janeiro, né? E com término no final de junho, né? Então, a gente estava com 2 turmas, a turma 86 e 87, né, passando nesses cenários, né, desde janeiro. E nós tínhamos também uma outra turma, a turma 85, ela estava desde essa data também no estágio de trauma e urgência, né, com perspectiva de um eletivo, né, também no estágio eletivo nas últimas 4 semanas do semestre. E, além disso, estava acontecendo também o estágio de saúde coletiva, né, do 12º período. Então, estava tudo correndo bem, como o previsto, até que no dia 18/3, a instituição, né, devido à necessidade do afastamento social, então a UFO ela suspendeu as atividades a partir do dia 18/3, suspendeu o calendário acadêmico. No entanto, a instituição optou, né, e determinou que todos os estágios em saúde permanecessem, né? Então, nesta data, a gente estava na 11ª semana, ou seja, faltava uma semana para o término, né, do primeiro rodízio, né, ou GO, clínica médica, pediatria ou GO, né, então essas turmas estavam passando nesses estágios, né, e o nosso primeiro movimento foi imediatamente em terminar esses estágios, né, até que a gente pudesse pensar numa possibilidade de manutenção. E entre esses 2 rodízios, nós tínhamos também uma oportunidade boa aí de pensar a respeito de uma alternativa, que era uma semana de férias deles neste intervalo entre o primeiro e o segundo rodízio. Então, passou-se aquele primeiro estresse do que fazer, e a gente começou a colocar as ideias, né, em prática, né, e pensarmos a respeito de se tínhamos que continuar esses estágios, qual seria a melhor opção. Então, o que nos auxiliou, na minha opinião, muito a respeito da continuidade do nosso estágio, foi a resolução do CONGRADE 6/2020, que determinou, então, que nós deveríamos continuar. Então, não foi nos ofertado pela instituição uma análise se a gente deveria, se podia ou não, apenas que a gente deveria acontecer,
e aí o nosso esforço foi todo no sentido, um esforço tanto da coordenação do curso de medicina, quanto da instituição em fazer que isso acontecesse, né? Então, para isso, foi imediatamente criado alguns comitês de enfrentamento, né, em várias instâncias, né? Então, nós tínhamos um comitê de enfrentamento da instituição, da UFO como um todo, um comitê da Faculdade de Medicina e um outro comitê do Hospital de Clínicas, né? Então, foi um trabalho bastante colaborativo entre todos os envolvidos, que eu acredito que este apoio também entre as partes foi essencial para a continuidade dos trabalhos do internato, né? E também é muito relevante o apoio dos cenários de prática, tanto hospitalar, do Hospital de Clínicas, da UFO, quanto da rede municipal, onde estavam em atividade, né, todos os nossos estudantes do 12º período. O momento também que o calendário foi suspenso, eu acredito que foi relevante, porque nós tivemos aí uns 10 dias para reestruturar os cenários que deveríamos fazer alterações devido ao contingenciamento, né? Vou falar a seguir quais foram os nossos principais movimentos, né? Um outro ponto favorável é a estrutura do internato da UFO, né? E, como vocês observaram, nós temos o primeiro ano de um estágio clínico cirúrgico e depois nós temos 20 semanas de trauma e urgência e, finalmente, a saúde coletiva. Então, percebam que essa sequência, vocês vão entender a seguir o porquê que foi bastante favorável. Em relação ao projeto pedagógico também, e as fichas de componente curricular que nós temos, com objetivos e cenários muito amplos, isso permite que, na documentação, movimentos sejam bastante favoráveis, né? Tanto nas alterações de cenário, quanto em objetivos de aprendizagem. Então, isso aí facilitou muito para nós. E, além disso, nós tivemos um apoio de docentes e discentes considerável, apesar de algumas dificuldades, mas tivemos bastante apoio. E também a questão do treinamento imediato de estudantes e também de docentes em relação à questão de proteção e uso de EPIs. Nós também tivemos algumas dificuldades, muitas dificuldades. O primeiro delas foi a resistência, né? Eu acho que o que mais impactou para nós, enquanto tinha a instituição fazendo de tudo para que o internato continuasse, nós tínhamos alguns docentes e alguns discentes que não concordavam com a continuidade do estágio. Por que não concordavam? A maioria deles não concordavam pela exposição ao risco, né, principalmente dos discentes, visto que os docentes e preceptores já estavam em suas práticas normais, né, corriqueiras, mas falava-se muito na exposição dos discentes, né. Um outro ponto que dificulta realmente, como a Daiane disse, que eu vou a seguir relatar, é a questão da reorganização de cenários de prática. Né? O objetivo principal era evitar a aglomeração de internos e, ao mesmo tempo, garantir, né, que o projeto pedagógico transcorresse de forma correta, né, e que as habilidades, né, as competências fossem desenvolvidas de forma adequada. Né? Também vivemos uma dificuldade inicial de aquisição de EPIs. Né? Inicialmente, a gente não tinha aquela obrigatoriedade de uso de máscara, mas a tinha nos procedimentos hospitalares. Né? Então, inicialmente tivemos, e foi uma queixa bastante relevante, tanto de estudantes quanto dos nossos professores. E também nós tivemos uma dificuldade que tem sido muito discutida atualmente, que são as discussões teóricas, né? Porque a nossa instituição ela não aderiu ao EAD.
Então, isso fez com que a gente tivesse uma certa dificuldade nas discussões teóricas dentro do cenário hospitalar, né? Pela escassez de salas, né? Que comportasse o número de estudantes, a gente tinha que optar por fazer discussões online, né? E, nesse sentido, houve todo um movimento de documentar essa necessidade junto à instituição, e ela foi parceira no sentido de entender que não seria um EAD, e simplesmente uma utilização de uma ferramenta online para que essas discussões teóricas continuassem, o que foi realmente aconteceu, né? O acontecido. E também nós tivemos uma dificuldade inicial, né, depois da portaria do MEC, que permitiu a colação com 75% de internato, onde 19 estudantes do 12º período optou por entrar na justiça, visto que a coordenação do curso e a pró-reitoria de graduação foram contrárias à colação antecipada, né? Então, 19 estudantes também entraram com recurso, mas o processo não foi favorável, os estudantes não conseguiram, né, a permissão judicial para a colação de grau, né? Eles estão colando grau esta semana, no 12º período. Então, eu gostaria, vou retornar aqui para dizer para vocês como que foi o movimento de reorganização dos estágios. Então, nós estávamos nessa forma, terminando um rodízio dos estudantes do primeiro ano, né? Então, nós, no contingenciamento, principalmente no ambiente hospitalar, assim como a Daiane teve a experiência em Uberaba, o nosso maior problema foi o cancelamento dos ambulatórios, né? Inicialmente, todos os ambulatórios foram cancelados, né? E permaneceram as atividades de enfermaria e de pronto-socorro. Então, parte desses estudantes, né, ou seja, assim, parte dos estudantes do internato e todos os que estavam nos ambientes de enfermaria foram realocados para as atividades em outros cenários hospitalares, que são as enfermarias e o pronto-socorro, né? Inicialmente, pensou-se na criação de alguns cenários, né, de enfermaria, alguns locais de outras enfermarias que não eram inicialmente utilizadas por nós, mas inicialmente a gente manteve as que estavam já previstas nesses últimos 10 dias aí do primeiro rodízio. Então, passou-se a pensar numa nova organização nesta semana de férias desses estudantes. Então, uma nova reestruturação foi feita, novos programas foram feitos, tentando adequar para os estudantes, não é? Desses, principalmente dos cenários que estavam pobres em atividade, né? Então, neste momento, já praticamente 15 dias depois, quase 15 dias depois, já foi estabelecido que alguns ambulatórios, principalmente aqueles de atendimento a doenças crônicas e que exigia a manutenção do contato do médico, né? Então, esses ambulatórios, alguns foram abertos, mantivemos alguns estudantes nesses ambulatórios, e os demais foram realocados para os cenários de enfermaria e pronto-socorro, né? Neste movimento, em relação à ginecologia, praticamente nós não tivemos nenhuma perda muito significante. É lógico que perdas, prejuízos são impossíveis neste momento da gente pensar que isso a gente consegue uma normalidade, mas ela não existe, né? As perdas, elas são evidentes, sim, na formação, mas a gente sempre trabalha com uma perda menor, né? O objetivo nosso é que as perdas fossem
as menores possíveis, né? E a ginecologia, acredito que seja o cenário de uma perda do cenário hospitalar, por conta de que o nosso hospital também foi, para nós, um ponto muito favorável, que todos os pacientes do Covid foram atendidos em cenários da prefeitura, né, do hospital da prefeitura, e não no nosso hospital. A nossa referência, o nosso hospital universitário, ele ficou como referência da região. E, então, o número de pacientes internados, inicialmente, foi menor. Então, também nos deu um certo alívio, porque o pronto-socorro, apesar de diminuir o número de atendimentos, ele continuava atendendo as demais comorbidades, né? Estamos atendendo também pacientes de Covid, suspeitos de Covid, mas atendemos também todas as comorbidades, né? Então, a ginecologia, né, ela é extremamente ativa, né? Então, a grande maioria dos pacientes da obstetrícia, principalmente, estão sendo direcionados para o nosso hospital. A pediatria, ela tem cenários ainda, alguns cenários, são poucos, mas nós temos alguns ambulatórios. As enfermarias os estudantes foram redistribuídos nas enfermarias e pronto-socorro, e o relato que vocês podem, assim, a primeira questão que a gente pensa, quantos estudantes estão nessas atividades, né? Na verdade, a gente tem diversos cenários, e a gente evitou o máximo a aglomeração, né, principalmente a nível de pronto-socorro, mas a relação entre o professor, né, entre o paciente, né, a relação interno-paciente é que diminuiu. Mas o relato da maioria, agora, já no final do primeiro trimestre, já, a gente observou que muitos professores, né, e estudantes até preferiram esse número menor, porque por a chance maior de discussão mais aprofundada dos casos, principalmente os de enfermaria, né? Agora, nós tivemos problemas iniciais, nas 2 para 3 semanas, nós tivemos problemas no cenário, principalmente da clínica médica. Inicialmente, houve um desconforto muito grande, principalmente do coordenador do internato, em relação à realocação dos estudantes nos cenários de prática, né? E porque alguns estavam com muita resistência em receber estudantes, isso nas primeiras semanas, né? Que é uma coisa, o susto, o medo, né, envolvido. Então, nós tivemos problema. Inclusive, nós tivemos que trocar o coordenador por conta desse desgaste em relação às tentativas frustradas de conseguir uns cenários que a gente entendia que fosse adequado para o atendimento ao internato. Quanto à cirurgia, o que se discute muito em relação ao internato de cirurgia é a questão do atendimento das eletivas, né, da participação em cirurgias eletivas. Os nossos internos, eles participam das cirurgias eletivas, né, mas com a proibição das cirurgias eletivas, diminuíram, mas elas não cessaram. O nosso hospital tem um atendimento muito grande em urgência e emergência, então houve uma diminuição do número de cirurgias que eles participam, mas a gente entendeu que não seria adequado, porque, na verdade, eles continuavam acompanhando os pré- e pós-operatórios das cirurgias oncológicas e de trauma. Então, seria, na nossa opinião, suficiente para o atendimento das competências exigidas nessa área, né? Em relação ao estágio de trauma e urgência, esse praticamente não houve nenhuma mudança, né? Todas as áreas de pronto-socorro, né, permaneceram abertos, né? Inicialmente teve uma diminuição, mas hoje já aumentou bastante o número de atendimentos, né, de urgência nas 4 áreas, né? E a saúde coletiva, o 12º período também,
a prefeitura, ela não proibiu o atendimento, visto que ele já estava na vigência, estava na metade do estágio NART. E houve uma diminuição, sim, lógico, observou-se uma diminuição do atendimento, né, nessas unidades, né, e que progressivamente a comunidade foi observando que seria um local mais seguro para atendimento, e hoje o atendimento não é o mesmo, não é normal, não tem a mesma quantidade, mas está adequado no atendimento ao internato. Então, de forma geral, foram essas os nossos o nosso movimento de manutenção do internato, na verdade, continuidade, porque não houve nenhum momento em que ele foi suspenso, né? E agora eu penso assim, que depois de observar vários cursos falando sobre isso, eu penso que quando nós mantemos esse tipo de atividade, seja ela no internato ou mesmo na graduação nesse momento, o apoio permanente aos docentes e discentes, ele tem que existir. A gente tem sempre que estar conversando, a gente tem que estar apoiando e coletando os feedbacks e promovendo melhoras, assim, praticamente diárias, principalmente nas primeiras semanas, isso aconteceu muito frequentemente. Agora, nem tanto, porque as pessoas estão mais seguras, principalmente com a utilização dos EPIs, né? E quero ressaltar aqui que nossos estudantes não são submetidos, né, a atendimento a pacientes nem suspeitos e nem comprovados de Covid, né? Eles só têm no apoio às outras comorbidades, né? Eu acho que buscar segurança é essencial, né? Isso foi muito importante, tanto a capacitação que nós oferecemos para os estudantes e professores, quanto aos EPIs que foram progressivamente disponibilizados, né? Nós também temos fluxo, a gente optou por fazer reestruturações dentro do hospital para que o fluxo e o movimento desses estudantes fosse o mínimo possível entre as áreas dentro do ambiente hospitalar, e também em relação ao manejo daquilo que era, entre eles, um manejo das escalas entre aquilo que seria de pronto-socorro, as atividades de pronto-socorro, e aquelas que eram de enfermaria, né? Agora, em relação a isso, eu acho muito importante a gente entender como são as instituições e como são os seus processos administrativos e a característica de cada projeto pedagógico, porque eu acompanhei todas essas instâncias, né, tanto a administrativa como a colocação em prática daquelas alterações que fizemos, e todas elas demandaram uma documentação extensa, né? É tudo muito documentado para que não houvesse nenhum prejuízo, não só pedagógico para os estudantes, né? Na verdade, um menor prejuízo pedagógico, mas não houvesse nenhum dano na questão documental dos estudantes, né? Então, eu vou parar por aqui, mas estou à disposição para vocês se quiserem algum outro esclarecimento. Ok? Muito obrigada. Obrigado, Rosângela. A Cristiane Rocha, ela tinha feito uma pergunta para a Daiane. Você ainda está em dúvida, Cristiane? Você quer fazer a pergunta? Rosângela, por favor, interrompe o compartilhamento. Aí, obrigado. Gente, quem quiser falar agora pode ir escrevendo no chat aqui que eu vou controlando. Quem tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar a experiência da sua instituição, né? Vai colocando o nome aqui e eu vou controlando as falas. O que eu tinha colocado, até o Oscarina acabou fazendo uma outra pergunta, até muito mais detalhada do que aquela que eu tinha feito para a Daiane, né? Era para saber a relação que tinha entre preceptor-aluno, paciente-aluno, cenário-aluno, tá?
porque essa é uma dúvida que gera bastante polêmica, né? E é uma dúvida muito frequente. Na cidade em que eu trabalho, a gente perdeu uma série de estágios, inclusive eu tinha até colocado uma outra pergunta para a Rosângela lá no final, mas ela acabou respondendo durante a apresentação. Mas aqui a gente teve muito problema, né? A gente é de Belo Horizonte, e a gente teve muito problema com a relação do estágio municipal. A gente perdeu todos os campos, tanto do município quanto do estado, né? Então a gente teve que procurar outros locais, né, para poder fazer, e mesmo assim algumas instituições não abriram esses estágios. Então, assim, uma das coisas que foi bem polêmico no início era essa relação, né? E aí é isso que eu queria saber, como é que vocês fizeram essa relação, tá? Essa proporção. Você é de qual instituição, Cristiane? Eu sou do UniBH de Belo Horizonte. Da UniBH. Uhum. Bom, acho que a sua dúvida está esclarecida então, né, Cristiane? Oscarina queria fazer um comentário. A Oscarina tinha feito uma pergunta, ela elaborou melhor a minha pergunta. Pois é. Então, Oscarina. A dúvida aqui, a gente tinha muita dúvida em... Oscarina, só um minuto. Acho que é bom a gente ir se apresentando, falar de qual instituição é, para a gente ir se conhecendo, porque nem todo mundo se conhece, né? Então, a gente no início tinha muita dúvida. Quantos alunos eu posso pôr num consultório? Porque você pôr um aluno por consultório era complicado. O que o pessoal da secretaria, várias reuniões que eu tive na prefeitura, eles sempre enfatizaram: o distanciamento é fundamental. Então, 2 metros, se for ter 2 alunos e um paciente na sala, 2 metros. Então, a gente, nos consultórios, inclusive, a gente fez as marcações, onde que tinha que colocar a cadeira de um aluno, de outro paciente. Mas a gente manteve essa relação de 1 a 2 alunos, isso, igual eu falei para o Toledo, depende do cenário e do número de salas que eu tenho, né? E mantivemos o distanciamento de 2 metros, né? Na hora de examinar o paciente, lógico que não examinava, e logo após cada consulta, a zeladora entra no consultório e faz a limpeza do chão e das superfícies, né? Então, lá no hospital a gente fez assim, e essa foi a orientação que foi seguido nas unidades também. Nas unidades básicas e matriciais, nós fomos muito mais supervisionados, aliás, né? Então, a gente teve que ser bem criterioso. Essa relação, Cris, a gente dividiu em turmas de em torno de 6 alunos, porque a gente trabalha em espaços, principalmente nas unidades maiores. No hospital, a gente, por exemplo, agora retornou os ambulatórios. Eu tenho todo o ambulatório praticamente para o 9º período, então eu posso usar 10 salas do meu ambulatório. Eu não tenho esse problema. O que a Rosângela colocou bem é o número de pacientes, que reduziu muito, né? Reduziu muito o número de pacientes, assim, mesmo no ambulatório, mesmo nas unidades, né? Que a gente achou que ia ter um boom, né? Que todo mundo esperava, né? Não aconteceu isso. Nas UPAs, inicialmente, caiu o número de pacientes. Pronto atendimento infantil, por exemplo, o nosso é porta aberta lá no Hospital da Criança. Chegou dia de ter, pela manhã, 3 crianças. Então, caiu drasticamente, inclusive, a unidade de pronto atendimento. Mas o que a gente explica para o aluno é porque o cenário mudou. Então, igual em férias, às vezes janeiro, dezembro, cai também o número de atendimento. Então, essa foi uma pergunta. A gente fez dessa forma, respeitando principalmente o distanciamento, né, com marcações nos consultórios. Lá no hospital a gente foi bem criterioso quanto a isso. A gente põe um X ou um quadrado e põe a cadeira lá. A outra questão que eu vi aqui, eu achei interessante, e nós somos uma instituição privada, né, a resistência dos pais e alunos em voltar. Inicialmente houve, vocês vão mandar meu filho para o estádio. A gente deixou aberto para os que não quisessem trancassem, sem prejuízo, inclusive, do semestre. Não tivemos nenhum trancamento.
nenhum trancamento. Também achei interessante a pergunta sobre os alunos de grupo de risco. Aí nós não oferecemos o trancamento apenas, e sim a pessoa tendo a declaração que ela fosse de grupo de risco, a gente entendeu como um atestado, um afastamento por saúde. A gente permitiu isso, mas quando passar, o aluno vai ter que repor essas atividades. Não tivemos nenhum aluno até o momento contaminado. Nós tivemos uma aluna do 12º período. Eles também, como a Rosângela disse, não estão diretamente atuando numa enfermaria ou numa UTI Covid, mas eles atendem síndrome gripal, que agora é considerado tudo Covid, né? Assim, na UBS, nas UPAs, não tem como isso não acontecer. Mas nós não tivemos ainda, nós tivemos uma aluna no 12º, só que ela estava afastada, e no retorno ela teve que falar que ela estava afastada por Covid, ela pegou no afastamento, então não foi no retorno das nossas atividades. Nós tivemos 3 na pediatria, mas foram 2 residentes e uma preceptora. E aí, quando isso aconteceu, a gente teve que testar todos os alunos. A gente fez a testagem, infelizmente nenhum foi positivo. Então, os alunos eles vão vendo também, no retorno e com o uso dos EPIs, eles têm muita, né? A máscara, eles ganham, tem a máscara, mas você sempre tem que estar chamando, falando, olha, usa sempre. Eles têm, depois eles vão relaxando, assim, no sentido, olha, não é tão assim. Quando teve a suspeita, né, e a gente teve que testar os alunos do 9º período na pediatria, a gente falou, nossa, vai ser um estresse. Não, eles falaram, olha, agora a gente sabe que quando tiver suspeita, a gente vai ter que testar. Então, à medida que a gente deu início, fez o processo, eles foram vendo também que não era aquela coisa horrorosa que muitos, né, estavam achando antes. Desde que tenha a segurança, o distanciamento, né? E é uma coisa que sempre a gente tem que estar reafirmando, porque eles têm, eu brinco, né? Eu faço umas discussões em pediatria com o 11º, eu pus num anfiteatro de 100 lugares. Aí eu chego, tá os bolinhos, gente, é para distanciar. Eu estou no anfiteatro de 100, é para vocês ficarem distanciados. Mas foram essas questões, assim, é dessa forma que a gente está fazendo. Esclareci a dúvida? Acredito que sim. Vamos passar para os carinhos. Muito boa a explicação, viu, da Amy. Obrigada, viu? Nada. Vamos passar para a Oscarina. Então, estão inscritos a Oscarina, o Alexandre Pereira e o Gustavo Meireles. A Uniúb é privada. Então, eu sou Oscarina, da Federal de Juiz de Fora. Eu queria que a Rosângela falasse um pouco dessas perguntas que, por último, que a Daiane falou para a gente, né, uma visão importante. Eu queria ouvir a mesma visão de uma instituição pública, né? Então, repetindo as perguntas que eu tinha feito, Rosângela, como é que foi a aceitação em geral do estudante? E no caso dos pais, porque eu tinha pensado que as escolas privadas vivem muito essa realidade. O que foi realizado com estudantes que não quiseram trancar, ou se vocês permitiram, né, esse trancamento. Uma vez que eles não tenham trancado, como é que vocês lidaram com alunos que estão do grupo de risco ou que convivem, moram com familiares que têm vulnerabilidade? E aí eu queria depois que você falasse um pouco, a Tassiana perguntou ali, eu tinha anotado aqui, as EPIs, como é que vocês resolveram na UFO a questão da disponibilização das EPIs, considerando as dificuldades da recursos, né, da instituição pública? Ok. Em relação à forma com que a gente manteve o internato, inicialmente foi comunicado aos estudantes, fizemos uma reunião e a instituição, a gente estava, eles tinham feito a matrícula para um estágio de 24 semanas e eles estavam apenas no meio. Então, o aluno já não teria a opção de trancar, mas isso foi ofertado para eles, essa possibilidade pela instituição. Então, o primeiro movimento foi identificar quais estudantes que gostariam de ter a sua matrícula trancada para retornar em um outro momento.
né? A gente fez essa documentação, arrumou todas as possibilidades junto à protoria, né? A diretoria de assuntos estudantis, mas nenhum estudante optou pelo trancamento, né? Neste momento, vários estudantes, né, Oscarina, eles ficam bastante insatisfeitos com a continuidade e o medo, que é uma coisa real, humana, em relação a todo esse transtorno, mas como a instituição tinha determinado a continuidade, a única coisa que a gente pôde ofertar para eles foi o trancamento. Em relação a isso, também, neste momento, uma estudante imediatamente se afastou das atividades por ela ser grupo de risco. Ela tem asma grave, então ela está afastada até este momento. Nós tentamos um manejo dos cenários para ela, mas os cenários, infelizmente, neste momento, são todos de risco. Então, ela se encontra afastada desde o dia 18. Né? Então, essa estudante não participa, apenas uma estudante. Em relação aos pais, né, nós não tivemos nenhum movimento em relação às famílias, mas nós tivemos um movimento importante em relação a alguns estudantes, principalmente aos estudantes que estavam mais próximos desses pacientes, aos estudantes do estágio clínico cirúrgico. Eles estavam bastante resistentes à continuidade. Não tivemos, né, eu mesmo não tive nenhum contato com familiares, apenas com os estudantes. E em relação aos EPIs, né, a gente, no início, foi difícil a obtenção, e a gente percebeu que ao darmos os EPIs para os estudantes, a gente notou que o EPI mais barato, digamos assim, que seria as máscaras, né? Porque eles não tinham contato, então aqueles EPIs, aquelas máscaras N95, eles não tinham acesso. Mas os outros EPIs eles tinham, né? Só as primeiras semanas que a gente não conseguiu nem o estoque, era só mesmo para quem estava na linha de frente, digamos assim, para os médicos, né? Os mais experientes que estavam no atendimento. E aí, a hora que foi disponibilizada, a gente percebeu que era melhor a disponibilização da N95, porque eles estavam gastando muitas máscaras por dia, né? Então, foi disponibilizado a N95 a cada 15 dias para os estudantes. Foi organizado dentro do hospital um setor para a disponibilização desse material, né, de forma bastante criteriosa, e rapidamente eles se organizaram, né? Nós não tivemos problemas quanto a isso. E no cenário também da rede, quem oferta os EPIs é a instituição, é a Faculdade de Medicina, que oferta os EPIs para os estudantes, né? Eu vi com uma pergunta a respeito de testagem. Neste momento, o Hospital de Clínicas está fazendo a testagem de todos os profissionais, incluindo, de forma criteriosa, né, em uma escala, vai testar todos, inclusive os internos que estão em atividades dentro do hospital, né? Então, não sei se eu respondi todas as questões, mas eu acredito que era isso. Obrigada. Alexandre Pereira. Bom, a gente pode verificar que é uma epopeia, né, essa intervenção aí do internato, porque você tem uma questão, primeiro, que ela tem que passar pelo aspecto jurídico, né? Tanto independente da instituição ser pública ou privada, há uma necessidade de uma retaguarda jurídica extremamente importante. Então, todas as instâncias de discussão, né, foram contempladas para que você pudesse, de alguma maneira, ofertar o estágio, né? Outro ponto que chama a atenção é quando você tem um hospital próprio, também parece que há uma facilitação, porque você não depende necessariamente do município, né, das parcerias para que haja essa possibilidade de circulação, como aqui em Belo Horizonte a gente está tendo, né? As escolas que não têm hospital, a grande maioria, estão também nesse impasse.
já que o município estabelece, com razão, né, elementos de limitação para o cenário. Uma outra coisa que me chama a atenção é a necessidade de criatividade de vocês, no sentido de, olha, não podemos oferecer determinada atividade agora, então vamos realocar os alunos e vamos tentar reorganizar de maneira que a gente possa ofertar alguma outra atividade possível, né? Então, a questão institucional e a questão da criatividade pedagógica e organizacional de vocês me pareceu também uma questão bastante evidente, né? Muito bem. Bom, a partir dessas duas colocações, eu queria ver com vocês o seguinte. Como vocês estavam em cenário, né, eu tinha imaginado que as atividades teóricas dos internatos, que são, claro, uma proporção menor, também estivessem sendo realizadas ao vivo, né, quer dizer, sem necessidade de intervenção remota. Me parece que no caso da Uniub, eu não sei se qual das duas, vocês ofereceram alguma atividade remota. Foi isso mesmo? Eu queria que vocês esclarecessem um pouco. Teve atividade teórica presencial ou remota? Vocês conseguiram, enfim, como é que vocês organizaram essa parte mais teórica da discussão com os alunos? Certo. Nós fizemos, Alexandre, a maioria das discussões com o grupo todo online, porque a gente já estava fazendo do primeiro ao quarto ano, sim. E no momento, óbvio, da prática, tem as discussões dessa forma. Eu comentei que eu faço a urgência e emergência no 11º na pediatria, que é simulação no laboratório. Então, eu faço uma parte que eu faço as discussões e depois eu vou para a simulação. Então, aí, como lá no hospital a gente tem um anfiteatro grande, eu consegui fazer presencial. Alguns professores que estão no hospital, com a disponibilidade, como os grupos estão pequenos e têm a disponibilidade desse espaço maior, também fazem presencial, mas um número bem reduzido. A maioria das atividades de discussão, a parte mais teórica com os grupos, foi feita online. Mesmo antes de ser definido, porque acabou sendo definido agora, mas eu acredito que a maioria das instituições que estavam usando esse recurso e com o internato acabou utilizando também. No meu caso, nós tivemos que documentar isso, visto que a instituição não aderiu ao EAD. Então, a gente teve que, inclusive, determinar dentro do projeto pedagógico que não seria um EAD. Na verdade, são atividades de discussões para complementar a atividade prática que estavam sendo feitas nas enfermarias e no pronto-socorro, né? Então, as atividades foram disponibilizadas para os estudantes e também garantimos também que todos tinham acesso, né? Então, na garantia de acesso para todos, a gente conseguiu fazer essa oferta. E eu gostaria também de esclarecer que essas atividades também, entre teóricas e práticas, a gente considerou, porque em alguns cenários a atividade prática diminuiu. Então, a gente utilizou dentro do projeto pedagógico, a gente utilizou, né, se não me engano, nós temos 17% de atividades teóricas, né? Então, a gente utilizou nos cenários que tinham diminuído a prática, esses 17% que a gente tem de direito de fazer as atividades teóricas, ok? Ok. Rapidinho, aqui plataforma, geralmente para comunicação remota com os alunos, emergencial? A gente usa, a instituição usa o RNP, mas a gente vê que os professores, eles passeiam entre as plataformas, né? Então, acho que cada um opta, né, junto com o seu grupo, por diversas plataformas. Mas foi disponibilizada a RNP para nós. Nós temos o AVA, temos a plataforma própria, que a Uniub também tem cursos à distância, então a gente utilizou, mas do que a gente viu, e os professores, e até no curso eu pedi que houvesse uma certa padronização e que se agendasse a aula através da nossa plataforma, o link gerado e mandasse para o AVA, a gente teve uma boa experiência com o Google Meet. O Google Meet, a gente viu que os alunos, eu não sei se todos estão fazendo, né, do primeiro ao quarto ano, foi que os alunos, assim, melhor feedback,
é o que tem mais estabilidade e os professores aderiram, é fácil a operação, né? Então, a gente usa bastante. Eu tentei meio que padronizar, pedir para os professores o Google Meet quando fosse fora. Ok, obrigado, gente. Gustavo Meirelles? Boa noite para todos. Eu sou Gustavo Meirelles, sou da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu queria agradecer a Rosângela e a Daiane pela apresentação e queria fazer alguns comentários e perguntas também. A nossa escola ela também não tem hospital próprio, né? Então a gente tem vários cenários, os cenários são espalhados em alguns municípios da nossa região, então cidade de Ouro Preto, Mariana e Itabirito, que são cidades próximas, e também tem alguns cenários que são em Belo Horizonte. Vários cenários, inclusive, que são em Belo Horizonte. Então, o que a gente tem observado, a gente ainda não retomou o internato, a gente está se organizando agora, e pelo fato de a gente não ter, né, um cenário só e ter uma variação muito grande, existem condições muito diversas. Tem um hospital, por exemplo, que está oferecendo EPI, tem um hospital que está exigindo determinados tipos de EPIs, outros não. E a gente está começando a fazer essa listagem para ver o que é necessário para cada cenário e para a gente começar a estruturar esse retorno, principalmente do 11º período. Nosso 12º já formou, fez colação de grau antecipada e atualmente a gente está pensando em fazer também, não sei se acho que foi a Daiane que falou que voltou primeiro o 11º, depois o 10º e depois o 9º, né? Isso. Fiquei de passar para a Gláucia no nosso grupo de WhatsApp se a gente teria decidido de reduzir o tempo, né, dos nossos internatos para a gente ajustar ao mínimo da DCM, né? E a gente decidiu não fazer isso, sabe? A gente achou que a gente buscou fazer essa reforma curricular, a gente conseguiu fazer um internato mais bacana em termos de carga horária mais robusta e que eu acho que, além da gente perder, né, nessa oferta dessa carga horária, que eu não acho que é estendida, né, que a gente julgou que seria ideal para o nosso formato. Além disso, ainda existe essa possibilidade da colação de grau antecipada, que já geraria uma perda grande. Então, a gente acabou optando por não reduzir os nossos tempos de internato. Mas, se ainda a medida provisória ainda persistir além do mês de agosto, né, que ela já foi prorrogada por 60 dias, a gente colaria o grau daqueles que completassem 75% da carga horária dos internatos. Bom, eu tenho duas dúvidas. A primeira é em relação aos EPIs, né? Eu acho, assim, eu tenho uma opinião, mas eu queria ouvir vocês, né? Uma grande dificuldade dos cursos públicos, né, é a gente conseguir, porque são caros e são descartáveis, né? Por mais que uma N95 dure um pouco mais, ela também é descartável, né? E então a gente está achando, nós estamos negociando ainda, né? A gente está achando que não tem dinheiro para comprar EPI para todos os internatos. Então, um estudante, com essa pressão também que existe, né, estava querendo que a gente deixasse eles comprarem esses EPIs. Então, eu estou ainda investigando essa questão, né, até onde eu sei, a lei de estágios não permite que eles comprem, né? De acordo com essa lei, a Lei 11.788, de setembro de 2008, foi assinada pelo Lula, né? E que é chamada até a nova Lei dos Estados. E lá diz o seguinte, não explicitamente, mas fala que os equipamentos de segurança devem ser fornecidos para quem consegue, por quem concede o estágio, mas, no caso de estágio obrigatório, a instituição de ensino pode arcar com essa despesa. Então, eu queria saber se alguém chegou a avançar um pouco mais além disso, desse entendimento, ou se haveria alguma brecha, por exemplo,
para quem tivesse condição de comprar, de arcar com isso, não no sentido que eu acho que o aluno deva arcar, mas o problema é que a instituição pública não tem dinheiro, né? E a gente teria que estar amparado pela lei. Queria ouvir a opinião da Rosângela e da Daiane, e também se alguém tivesse alguma contribuição. E a Daiane mostrou, né, no PowerPoint dela um termo na hora da entrega do EPI, que não seria no sentido de responsabilizar o aluno, de eximir, né, a instituição da responsabilidade dele estar exposto, mas de um termo que coloca de alguma forma ele como responsável por estar assumindo esse estágio nessa conjuntura. E nós aqui da UFOP estamos pensando também em fazer um termo, ainda não começamos a elaborar, que a gente colocasse também essa corresponsabilidade, né, do estudante, porque eu acho que a instituição tem que se preocupar com o estudante no que diz respeito às medidas mínimas de segurança, enfim, mas até pela pressão que existe, né, a gente também não vai obrigar o estudante a voltar, vai ser opcional esse retorno, mas na verdade, a pressão que a gente tem sofrido para que haja o mais rápido possível o retorno. Então, em Belo Horizonte, nós estamos passando agora por uma fase, Minas Gerais todo, né, está passando por uma fase crítica, então eu tenho muita preocupação desses estudantes voltarem no mês de julho agora, mas eu acho que é o caminho assim, que a gente está traçando. Então, aí eu acho que a Daiane já mostrou, né? Mas assim, será que, Rosângela, vocês fizeram algum termo de ciência ou de responsabilidade em relação à conjuntura, né, e à exposição que esses estudantes estão sofrendo? Eram essas minhas perguntas. Obrigado. Ok. Nós não temos esse termo, até porque os nossos estudantes eles já estavam matriculados, mas um termo de compromisso agora para o próximo semestre, né, para o segundo semestre, vai ser, está sendo providenciado, mas um termo de compromisso de estágio apenas, não especificamente por conta do Covid, né? Nós não fazemos isso. Em relação à compra, né, por nós sermos uma instituição federal, né, pública, então não tem nenhum ônus para os estudantes. O estudante não compra nada, e a gente tem até um cuidado para que não passe esse tipo de opção para os nossos estudantes, né? Não só porque eles não teriam condição, mas também Gustavo, eu acho que a dificuldade de comprar EPI, sabe? Até a instituição, até um hospital do porte de Uberlândia, ele tem dificuldade para aquisição dos EPIs, né? Olha, você perguntou a respeito da forma da gente fazer esse manejo. Eu tenho acompanhado, né? É um hospital grande, ele tem conseguido comprar os EPIs de forma adequada, mas o relato que eu tive é que fica mais barato uma N95 do que a grande quantidade de outras máscaras que eles usam, né? Por dia. Então, acaba ficando mais barato, né? Outra coisa que eu queria dizer, em relação que alguém perguntou, eu acho que eu esqueci de responder, nós temos 2 estudantes que testaram positivo já, né? Me disseram que teria outros, mas oficialmente a notificação, e todo estudante tem que notificar para mim, como coordenadora, e também para o hospital. Então, 2 estudantes no cenário hospitalar testaram positivo. Graças a Deus, eles estavam praticamente assintomáticos ou oligossintomáticos, né? Poucos sintomas, mas os 2 estudantes testaram positivo, né? Então é isso, obrigada. Obrigado. Então, Gustavo, em relação ao EPI, a gente também comprou todo o EPI. Uma coisa que a Rosângela falou e a gente também chegou à mesma conclusão, apesar da N95 inicialmente ser mais cara, ela sai muito mais barata que você trocar a máscara cirúrgica todo atendimento. É um diferencial assim substancial, porque
A análise lá do hospital viu isso, e a gente agora, retornando, por exemplo, quando retornar os alunos da sêmio, a gente já definiu que vai dar N95 para todo mundo no ambulatório, sempre que sair muito mais em conta. A gente pensou em algumas estratégias, Gustavo, por exemplo, o capote, agora ele até, o capote descartável, né, que tem que usar quando você está numa UPA ou na UBS. Então, logo no início, sumiu o capote descartável, aquele de R$1 passou para R$14. Então, você descartar. Então, o que a gente chegou à conclusão? O hospital, né, com diminuição do fluxo centro cirúrgico. Eu só estou colocando, foram estratégias que a gente foi pensando e não está em nenhum local. Os nossos capotes do centro cirúrgico, todos parados. Então, o capote mais é de tecido, mas eu tenho vários. Então, a gente levava para a unidade, o preceptor recebia todos os dias. Usava, final do dia recolhia. A gente não gastou no início, quando estava mais caro, com capote descartável. Precisava de um, trocava, não tinha problema, porque a gente tem a lavanderia. Então, assim, a gente, capote impermeável, que sumiu logo no início, a gente costurou capote impermeável. Então, a gente pegou o modelo, pegou o material, comprou e mandou fazer. Então, e saiu muito mais barato no início também. Então, essas estratégias a gente também lançou uma. Em relação ao termo, o termo que a gente deu para o aluno foi em relação ao recebimento do EPI. E nós demos para ele um óculos individual, né, a N95, né, um tanto de luvas já inicialmente, para ele se responsabilizar, porque a gente chegou ao cúmulo de ter, sujou minha N95 de maquiagem, queria trocar a N95, porque a privada tem, não, mas eu tenho a minha mensalidade, eu estou pagando, eu quero trocar, mas ela não está suja, você sujou ela de maquiagem. Então, o que a gente chegou à conclusão? Nós temos que corresponsabilizar o aluno. Se ele vai trocar N90, ele vai receber o material, ele vai falar, estou recebendo, estou ciente que sou responsável por esse material. Eu vou trocar a minha N95 a cada 15 dias. E eu tenho que apresentar a velha, a usada, ou com avaria, ou se tivesse algum defeito. Então, esse termo de responsabilidade é bem interessante, porque eles têm mais cuidado. Agora, na nossa portaria de convocação, que a gente colocou as responsabilidades da instituição e também se o aluno e as responsabilidades do aluno. E caso ele não usasse EPI, que ele não respeitasse o distanciamento, ele também poderia ser advertido, porque a gente deixou claras as regras. Então, a gente cobrou isso, a gente deixou claro na portaria que ele poderia sofrer, inclusive, sanção. Porque você pode dar em 95 e o aluno não quer usar. Não usar e está me sufocando. Então, a gente colocou isso na portaria, tá? E eu acho que foram medidas assim, porque eles têm, e demos conhecimento da portaria para eles, e eles tinham, né, então, essa noção que poderiam ser, inclusive, advertidos. No tal caso, eles não usem, né? Obrigado. Me perguntaram aqui do termo esse termo nosso, de recebimento de EPI, se eu posso compartilhar. Eu não vejo problema, eu vou falar lá, mas foi um termo que a gente elaborou do curso, né, e foi o pessoal da Pró-Reitoria e Reitoria, eles aprovaram. É um termo simples, mas que o aluno assinando, colocando um registro acadêmico, para eles tem algum peso, né? Eu acho que não tem problema, eu vou me certificar e eu passo para vocês, então não tem problema nenhum. E fala bem claramente, a gente alinhou com a CCIH, que ia colocar de material no termo, e a gente dá para eles assinar. Bom, eu me inscrevi aqui para falar um pouquinho da experiência da Unifenas. E antes, sobre essa questão do aluno infectar, nós tivemos um aluno que testou positivo. Mas, assim, eu sou infectologista e eu estava acompanhando até a semana passada muito o planejamento na FEMIG. E na FEMIG, na Santa Casa, o que eu tenho visto? Os profissionais têm se infectado não com os pacientes,
eles têm se infectado com outros profissionais, né, ou em casa, ou no caminho, né? Então você vê o profissional muito preocupado, muito paramentado, muito preocupado quando ele está na frente do paciente, e depois ele vai para o refeitório, para o quarto de plantão, para a sala de prescrição e fica batendo papo sem EPI. Né? Até na semana passada saiu um estudo belga, eles fizeram um teste sorológico em 3 mil funcionários de um hospital referência para Covid. E o fator associado à soropositividade foi viver com alguém com suspeita de Covid e não trabalhar na unidade Covid. Então, acho que é muito importante a gente reforçar isso com os alunos. Eu coordeno o internato de clínica médica, eu reforço isso muito com os alunos, né, do uso do EPI durante o tempo todo, porque eles acreditam que estão expostos só frente ao paciente. Então, nós tivemos essa aluna que testou positivo, mas ela não pegou de paciente, ela não pegou no atendimento. Ela pegou ou no trânsito ou de uma outra pessoa. Nós ficamos com o internato suspenso por 3 meses, praticamente 2 meses e alguma coisa. Voltamos com as aulas teóricas em ensino remoto e agora a terceira semana que a gente voltou com o presencial para todos os períodos, do 9º ao 12º período. Alguns períodos com impacto maior, outros menores, né? Principalmente o nosso 12º período está com impacto maior por causa dos cenários das unidades básicas de saúde. Né? Então a gente tem uma unidade secundária de saúde, a gente trouxe os alunos para a unidade secundária, distribuiu no máximo 3 alunos por preceptor, 1 aluno em cada consultório, ou com o paciente só 1 aluno, e estamos oferecendo outras especialidades médicas que não só clínica médica e saúde da família no atendimento do 12º período. Né? No 9º período, por exemplo, que é clínica médica e cirurgia, o estágio está funcionando normal. O que a gente fez para esse primeiro semestre foi um ajuste de carga horária para a gente poder, mas só no internato do primeiro semestre. A gente teve uma redução de mais ou menos 20% da carga horária, com a proposta de reposição dessa carga horária para o 9º e no 10º período, ou no segundo semestre, ou no ano que vem. Mas para os alunos poderem progredir, então a gente fez um ajuste no PPC com essa redução de carga horária, mas no próximo semestre, né, a gente entra em recesso agora, volta no meio de julho, a gente já retorna à carga horária normal dos internados. Né? A gente também teve alunos que formaram com base na medida provisória, com 75% da carga horária, né? Opcional, alguns alunos quiseram, outros não quiseram. A gente tem alguns que estão colando grau essa semana também, dentro da medida provisória. Né? E alguma pessoa, a gente está começando a discutir essa questão de volta das atividades práticas, né? Da reposição e da volta das atividades práticas. Nós optamos, a gente tinha separado esse primeiro mês para fazer a reposição de atividades práticas, de 15 de julho até 10 de agosto, mais ou menos, mas frente ao cenário que a gente está vivendo em Belo Horizonte, nós optamos por voltar com os módulos do 1º ao 8º período remotos, como a gente está trabalhando, né, porque a gente está começando a subir a onda aqui em Belo Horizonte. Né? Então, o pico da epidemia deve ocorrer talvez daqui 4 semanas, se não tiver um lockdown, alguma coisa assim, entre 4 e 6 semanas, que daria justamente no retorno às aulas. Então a gente optou por voltar com o ensino remoto nos blocos regulares e fazer a reposição que estava prevista para segunda quinzena de julho e primeira quinzena de agosto, depois. Ou entre o primeiro e o segundo módulo, entre o segundo e o terceiro módulo, vai depender do cenário epidemiológico. Mas em relação aos laboratórios, principalmente o laboratório de simulação, o que a gente está pensando é usar as salas de aula, que são maiores, né? Porque os laboratórios de simulação são menores e geralmente são pouco ventilados, né? São climatizados. Então, a nossa ideia é levar o laboratório de simulação para salas maiores, para ter um distanciamento maior entre os alunos. Né? As salas são mais ventiladas,
tem um distanciamento maior e a gente está avaliando a questão do tamanho das turmas, né? Normalmente a gente trabalha com 10 alunos no laboratório de simulação e talvez a gente reduza esse número de alunos para 5 alunos, divida as turmas em 2, mas a gente ainda não tem uma posição definitiva em relação a isso. Isso do curso de Belo Horizonte, né, especificamente. O curso de Alfenas ele tem uma estrutura curricular um pouco diferente, então aí está sofrendo as adaptações deles e vive uma situação epidemiológica bem diferente da nossa, né? Toledo, aí vocês estão podendo, porque aqui em Uberaba a gente não pode ter atividade acadêmica no campus. A gente está conseguindo nos hospitais e unidades de saúde, mas no campus nenhuma atividade eles estão permitindo. Aqui... Aí vocês conseguiram essa liberação, eu vi que teve, até foi veiculado na mídia, eu não vou lembrar qual foi a instituição que tinha voltado às aulas, de laboratório. Aqui a gente tem duas situações, daí. No começo, na semana do dia 18 de março, que foi quando saiu o decreto da prefeitura, o Tribunal Regional do Trabalho proibiu o professor de ir às instituições de ensino, né? Isso foi um problemão, porque a gente tem um ambulatório enorme. A gente é referência de atenção secundária para quase 500 mil de habitantes na prefeitura de Belo Horizonte, né? Então você imagina o impacto assistencial que foi suspender um ambulatório que estava funcionando. Depois o TRT, ele deixou que professores e funcionários ligados à área assistencial pudessem realizar suas atividades. Então a gente está com as atividades assistenciais funcionando numa escala negociada com a prefeitura reduziu essa escala, né? Eu acho que no começo a gente reduziu demais da conta, né? A gente também não sabia o que ia acontecer. Acho que teve uma redução exagerada no começo, é uma redução que precisava ser feita agora, mas tudo bem. Então, a gente tem funcionários administrativos. Essa semana nós reduzimos o número de funcionários administrativos que estavam trabalhando em regime de rodízio, por causa do agravamento da epidemia, né? Mas a Faculdade de Ciências Médicas, ela conseguiu uma liminar, ela entrou na justiça, entendeu? Ela entrou na justiça, apresentou um plano, e aí ela conseguiu uma liminar que permitia o retorno às aulas de laboratório. Mas Entendi. estão sendo apedrejados pelos alunos e... Porque aqui a gente não está podendo, a gente está conseguindo usar só a estrutura da saúde. Aí eu falei, aí eu não tinha entendido se tinha mudado o decreto na região aí. Então é a mesma coisa, Não, porque é a mesma coisa. conseguiu judicialmente. Eles conseguiram autorização judicialmente, né? Outras instituições estão avaliando essa possibilidade dessa autorização judicial também, né? Mas o caso das ciências médicas foi isso. Eles tiveram a liminar que foi concedida para o INIB. Mas é uma liminar, né? Teoricamente ela pode ser cassada também a qualquer momento, né? Muito bem, gente. Mais alguém quer... Tinha uma pergunta aqui de quem não está funcionando, né? Então o pessoal de Viçosa, a Federal de Viçosa falou que não está funcionando, né? Acho que Juiz de Fora também não está ainda não, né, Oscarina? Juiz de Fora não. Lá o FOP também não. Federal daqui de BH, né, o FMG também não. Tem alguma privada aqui que não está funcionando ou todas as privadas estão voltadas a funcionar atualmente? Toledo, a UFO vai analisar na sexta-feira o retorno das atividades teóricas remotas, né? Ela inicialmente não tinha aderido, mas pelo tempo já de suspensão de calendário, eles estão propondo aí um calendário por fases aí para que os cursos da UFO, né, como um todo, pudesse ofertar a parte teórica, né? Uhum. Então a gente ainda não sabe como vai ficar o curso de medicina, mas
Vamos ver aí se coloca isso, né, em discussão aí na sexta-feira, né? A nossa A pergunta a proposta. respeito dos laboratórios, Toledo, a gente aqui, nós fomos, né, os nossos professores foram responsáveis pelo treinamento em EPIs, né, e foi permitido, né, a utilização dos laboratórios para esse tipo, tudo que tivesse, qualquer projeto que tivesse incluído o treinamento relacionado à Covid. Então, a gente usava 2 laboratórios, eles são realmente pequenos. A gente costuma usar 10 estudantes, né? A gente costuma trabalhar com 10 estudantes. Nós trabalhamos com 3, 2 professores, um em cada sala, apenas 6 estudantes, ou médicos, né? Médicos ou estudantes, que é mais ou menos aquilo que a gente trabalha dentro do hospital, né? Quando a gente está atendendo um paciente, né? Então, a gente trabalhou dessa forma, mas não foi liberado o laboratório de simulação para treinamento de outras habilidades, ok? Em relação aos EPIs também, a gente vive dois cenários diferentes aqui na Unifenas. A Santa Casa, ela assumiu a responsabilidade pelo fornecimento do EPI. Então, eles fornecem o EPI para os nossos alunos de acordo com a definição da CCH da Santa Casa. Então, de acordo com o setor que o aluno está, ele recebe o mesmo EPI que o residente, que o pessoal da enfermagem, que o preceptor. O Odilon Beres, ele exigiu que a gente comprasse o EPI, mas o EPI é controlado por eles. Então, eles definiram também o EPI que precisava ser comprado de acordo com o cenário de prática. A gente entrega o EPI para o Odilon e o Odilon entrega e gerencia a utilização do EPI dentro do hospital. Em relação às aulas, Rosângela, a gente não tem perspectiva de volta de aula teórica esse ano. A proposta é a gente manter as aulas teóricas, a princípio, todas em ensino remoto. Né? Só voltar mesmo às aulas práticas quando for seguro voltar com as aulas práticas. Mas imagino que a gente trabalha com PBL aqui, né? Então 90% do conteúdo teórico, 85% é grupo tutorial. A gente ficou 15 dias parado preparando. Né? Então, dia 18, na primeira semana de abril, a gente voltou com aula normal. Né? E só realmente a parte prática dos laboratórios, a parte teórica dos laboratórios está sendo feita em ensino remoto. E a parte de histologia, inclusive, a gente já tinha todas as nossas lâminas digitalizadas, então até a parte prática da histologia, apesar do questionamento normativo, aí, digamos assim, a gente tem dado conteúdo, né? E aí isso vai minimizar bastante a carga horária que precisa ser reposta, né? De parte de laboratório de anatomia, a gente realmente... e a parte de simulação também, né? Só antes de finalizar, a Cris perguntou do 8º período. Então, Cris, a gente começou lá do 10º, estamos no 9º. Como o nosso ambulatório de crônicos, no 8º período rodam as clínicas, no 8º tem clínica médica 3, cirúrgica e GO. Nós estamos dando prioridade nesse momento para o internato. Então, à medida que o 9º progredir, essa é a nossa... 9º progredir, eu tenho espaço físico e paciente ambulatório, aí eu vou colocar o 8º. Então, provavelmente o meu 8º, ele vai voltar depois de agosto. Aqui no 8º, o 8º é o único período que deve começar no dia 15 de julho, para a gente tentar garantir a reposição das partes práticas que ficou faltando no 8º, para eles poderem progredir para o internato, que vai começar dia 10 de agosto. Então, o 8º período é o primeiro período, que deve começar só em agosto, e o 8º período são os períodos que a gente vai ter um tratamento diferenciado para tentar não impedir o aluno de progredir no curso, né? Bom, gente, o Gustavo lá da UFO tinha sugerido a gente discutir um pouco a questão de normativas, de normas na sala de aula, né? Essa questão de distanciamento, essa discussão apareceu no grupo lá do WhatsApp, né?
é uma sugestão de tema, outros temas. Alguém tem, eu estou abrindo aqui para me ver naquela nossa lista inicial de tema o que a gente tinha aqui. Ou então a gente pode fazer uma votação também. Se vocês quiserem, eu mando o formulário para vocês com a lista de tema inicial que tinha sido sugerido, a gente faz uma votação online. O que vocês acham? Pode ser. Eu lembro que teve uma discussão boa no grupo, mas eu não lembro o tema agora também. Não sei se era de EPI. A gente estava discutindo essa coisa das normas para o funcionamento, por exemplo, dos laboratórios, distanciamento dos alunos. Aí tem algumas recomendações, nada ainda muito definitivo, não. Existem algumas regulamentações. Eu posso até preparar alguma coisa, mas se interessar o grupo, né? Acho que talvez eu mando o formulário. Eu acho que é melhor eu mandar o formulário. Ele já está até pronto aqui. Tem a parte reorganização de atividade prática, realização de grupos tutoriais em ensino remoto, videoaulas, discussão de casos clínicos à distância, como realizar avaliação em tempos de Covid, telesaúde, promoção de comunidades práticas e rede de solidariedade, metodologias e plataformas utilizadas. Tem bastante coisa aqui. Acho que talvez seja melhor a gente fazer online mesmo a votação. O que vocês acham? Seria melhor a gente já sabendo que o grupo tem e ter temas tão importantes que para esse próximo a gente já saísse daqui definido? Pode ser. A data e o tema? Pois é, a data é daqui 2 semanas, né? A gente combinou que é de 15 em 15 dias. Então a próxima reunião vai ser dia 8. Dia 8 de julho. Pois é. Já não tem nenhum consenso aqui já, assim, de que vocês estão mais... O que a gente está mais ávido, não? Assim, achei excelente as 2 exposições, achei muito bom, acho que a troca foi ótima. Anotei várias questões e coloquei no grupo de WhatsApp um pequeno resumo. É bem resumidinho, né? O que eu notei, observei assim, da exposição de vocês, tá certo? Achei riquíssimo. Acho que a gente tem que fazer troca, igual a gente está fazendo aqui, regionalizada e com contexto, né? E dentro da realidade, muito pé no chão, né? Assim, que vocês estão trazendo para a gente uma realidade bastante concreta aí. Bom, tem as estratégias remotas aí também de atuação. Não sei, tem que ver se vocês estão com alguma questão mais... Pois é. Acho que tem assim, a questão de estratégias remotas, aulas expositivas síncronas e assíncronas. Grupo tutorial é uma coisa muito específica que a gente faz aqui, né? Mas a gente tem, as nossas aulas expositivas são todas assíncronas, na verdade, no momento. Eu tenho experiência interessante nisso, tanto na graduação como no mestrado. Tem essa questão de preparação de cenários para o retorno também, que eu acho que é uma coisa mais, né, que está também no nosso dia a dia. Bom, encaminha então aí no formulário, a gente resolve isso em 2, 3 dias e já define o tema, né? Tá, eu encaminho e aí a gente... Mas já fica marcada a próxima reunião, então, para o dia 8 às 18 horas, né? E aí eu encaminho agora o formulário para a gente definir, deixa aberto para votar até na sexta, para a gente já definir. Aí a gente define mais os 2 ou 3 temas para a gente discutir, né? A questão de avaliação online também é um tema interessante, né? Essa avaliação é um tema que tem muito pano para manga aí, mas está aqui na lista.
Tem um outro ponto também que surgiu durante essa semana aí, né, de discussão, foi a questão da carga horária mínima, né, do internato e essa questão dos conteúdos básicos, enfim, como é que fica um pouco essa discussão, tanto normativa, vamos dizer assim, mas também do ponto de vista mais pragmático da formação do aluno, né, do perfil final aí da formação, né? Esse seria um tema interessante para discutir, quer dizer, o que a gente deve, quais são as questões fundamentais do internato. Claro que eu descendo por várias pistas, tem a questão aí do revalida, tem a questão da referência de saúde da família, enfim. Tem várias referências, mas foi um tema que ficou bem quente aí, né, na última semana, né, essa questão da definição de internato. Alexandre, eu concordo. Eu acho que progredir para uma análise a respeito, neste movimento nosso, né, que nós discutimos hoje, da forma com que a gente consegue manter ativo um internato, isso aí às custas de quê, não é? Então, as nossas escolhas, elas têm que focar, né, em documentos e na garantia da qualidade, né? Então, quando a gente faz isso, né, a discussão a respeito de diminuir a carga horária, vamos diminuir a carga horária, vamos manter, como o Gustavo mesmo falou, qual que é a nossa alternativa na hora que a gente vai fazer escolhas no retorno às atividades? Eu acho interessante. E acho muito interessante também o que você falou, é esse mesmo meu sentimento em relação a essa nossa reunião, porque ela proporciona essa troca mais aproximada das realidades, né? Porque na instância muito teórica, a gente não se apropria muito daquilo que a gente deseja fazer e realmente são as nossas dúvidas do dia a dia, né? Então, eu acho que se a gente prosseguisse para esse movimento de análise a respeito de o que também foi colocado, foi a respeito do que é essa questão da colação antecipada, né? Então, a gente podia fazer um movimento aí para a próxima reunião a respeito disso, né? Discutir este movimento. Isso. Tem pelo menos 4 temas quentes aí que já foram levantados aqui, né? Essa questão que você colocou agora, a questão que acho que de alguma maneira está atrelada com a discussão conteúdo da carga horária, né, da questão da importância, o que priorizar agora, já que a gente tem limitações e problemas, né? E a questão da preparação para a volta, né, os EPIs, as legislações e tal, como é que pode, né, o que seria um contexto básico aí de retorno, e a outra... Me perdi um pouquinho, acho que tem uma outra que ficou perdida. É a questão das aulas expositivas, avaliação. Tá. Eu acho que essa coisa do 75% é uma medida provisória, né? Se ela não for votada, ela vai cair antes da nossa próxima reunião. Eu acho que talvez fosse interessante a gente variar um pouco de tema, não falar do internato da próxima vez, discutir alguma coisa fora do internato e depois voltar no internato. Até coloquei aqui uma discussão um pouco mais ampla de qual que é a importância do internato na formação final do aluno, que foi exatamente o que a gente estava discutindo, né? Que é muito mais relevante do que a gente discutir 75%. Né? A ideia era discutir mais do ponto de vista disso, a ideia é essa. Né? Numa situação em que você tem que fazer, às vezes, redução de carga horária, né? Fazer uma readequação, vocês foram super criativas, vocês tiveram que pegar uma atividade que estava ali, que estava enviada, teve que fazer um remanejamento. Então, esse processo é da dinâmica do ensino, né? E às vezes, numa situação como essa, a gente tem que ter essa flexibilidade, né, de oferta. Claro que não está dentro do ideal, mas a gente está fazendo um esforço para, de alguma maneira, trazer para o aluno, né, uma contribuição na formação, né? Eu vou pôr lá no grupo, então, o formulário, pedindo para indicar 3 temas, para cada um indicar 3 temas da lista que está aqui. E aí depois a gente vê os temas que foram mais votados. Tá ótimo, então. Tá ótimo? Então tá. Obrigado pela presença de todos. Né? Muito bom. Acho que foi uma ótima primeira reunião. Né?
Que bom. Daqui 2 semanas a gente se Espero encontra ter de novo. colaborado e aprendi muito com vocês também. É tão bom esse momento de troca, né? A gente está passando tanta angústia, né? Olha, é bom que a gente sabe que todo mundo está no mesmo barco. O grupo tem essa, Compartilha a angústia. o grupo tem essa vantagem meio terapêutica, né? É ótimo. Se a gente não tiver pulado o 9º andar na próxima reunião, tá ótimo. Tá ótimo. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. Então, boa noite.